oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre, né, gente? A gente está aqui, ó, dos nossos estúdios, ao vivo, minha gente. Mas você pode conversar com a gente enquanto a aula acontece. Olha que maravilha! Por onde, professora? Pelo nosso chat. Você já baixou o aplicativo? E se não baixou, o QR Code está aí na sua tela. Escaneia com a câmera do seu celular. Ele vai te levar para a lojinha e você pode fazer o download do app do Educa Recife, tá certo? Porque é lá que dá acesso ao chat para se comunicar com a gente aqui agora. E quem faz o nosso chat de hoje é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, meus amores, estou aqui, tá? Para me comunicar com vocês e continuarmos, né, curtindo essa aula que é maravilhosa com essa professora, que é minha parceira de trabalho, Viviane Santos. Sou suspeita de falar sobre ela. Isso, gente. E se comuniquem com a professora Adriana, ela vai adorar ler os comentários de vocês sobre a aula, tirar dúvida também, tá certo? Quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais hoje é a nossa querida intérprete Késia. Seja muito bem-vinda, Késia, sempre sorridente. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, que é na verdade uma continuação, né? A gente falou na primeira aula dessa semana sobre as expressões idiomáticas, a gente deu um contexto, a gente vai relembrar o que são as expressões idiomáticas e ver como é que elas se comportam no nosso dia a dia, ver alguns usos que a gente pode fazer de algumas expressões, tentar pensar mais um pouquinho sobre elas, tá certo? Ó, para relembrar, vamos começar a aula relembrando o nosso conceito. Vamos lá. A expressão idiomática é a combinação de palavras diferentes que se juntam para formar um significado e esse significado só pode ser compreendido com essas palavras todas juntas nessa expressão. Essas expressões são popularmente conhecidas como frases feitas. Então, são aquelas frases feitas que possuem um significado no sentido total. Por exemplo, a vaca foi pro brejo. Como é que a gente traduz a vaca foi pro brejo para outro idioma? O que é que isso significa? Será que se eu disser brejo e se eu disser vaca, em outras frases, em outro contexto, será que ela vai significar a mesma coisa? Não, né? Então, a expressão idiomática é essa frase feita que carrega em si, ou seja, em toda a frase, um valor único, um valor semântico único, um significado único. Massa? Agora que já conhecemos o conceito de expressões idiomáticas, a gente precisa pensar nas suas funções, né? Afinal, Vivi, para que eu vou usar? Por que eu preciso usar expressões idiomáticas? A gente sabe que precisar, a gente não precisa fazer nada na língua, né? Tudo é uma escolha. Mas a gente vai utilizando para enriquecer o nosso vocabulário, porque ela funciona com um certo propósito específico, a gente vai olhar que propósitos são esses, ó. Primeiro, acrescenta sutileza a uma sentença, minha gente. Então, eu posso querer falar de uma coisa muito ruim, por exemplo, e esse trabalho deu errado. E eu posso dizer, a vaca foi pro brejo. Ou seja, eu estou tornando a minha linguagem mais sutil para que aquela outra pessoa não se ofenda com aquilo que eu estou falando. Não seja muito ríspida a comunicação. Enfatizar a intensidade dos nossos sentimentos. Então, se a gente está sentindo alguma coisa, por exemplo, se a gente está sentindo raiva, então eu posso dizer, ó, eu não gostei dessa situação, ou eu posso dizer, que cargas d'água tu está fazendo aí. Então, a expressão idiomática serve também para enfatizar as nossas ações, os nossos sentimentos. Adicionar humor ao o que escrevemos e o que dizemos, né, minha gente? Porque nem só de linguagem literal vive uma pessoa, então é necessário recorrer, às vezes, a imagens engraçadas, humor, ironia, sarcasmo, na hora de dizer as coisas. Ironizar, insinuar, então quando eu não quero ser muito literal, eu posso também dar só a ideia de que aconteceu alguma coisa. E a gente utiliza as expressões idiomáticas também para insinuar. Aproximar o leitor, fazendo com que ele se identifique com o que está sendo dito, né? Porque imagina só que você está aprendendo um idioma novo. E aí você consegue reconhecer uma expressão idiomática nesse outro idioma. Automaticamente, aquela comunicação ali estabelece um vínculo maior com você, um sentimento de que você pertence àquela comunidade de falantes. Então, usar expressões idiomáticas, ser capaz de reconhecer o significado delas, aproxima os falantes. Não, esse carinha aqui fala a minha língua.
fala numa linguagem que eu consigo entender. Então, a conversa vai ser muito mais fluida, tá certo? E por que isso? Por que que a gente utiliza? No fundo, a gente está atrás de porquês o tempo todo. A gente quer saber por que que a gente precisa utilizar a língua. Eu sempre me pergunto, né, professora, a gente está aprendendo gramática por quê? A gente está estudando literatura por quê, menino? Por quê, menina? Então, tudo que a gente estuda precisa ser justificado, né? Então, bora ver por que que a gente precisa estudar expressões idiomáticas, minha gente. É que as palavras podem ser muito duras em alguns momentos da vida, né, minha gente? Então, o uso de expressões idiomáticas pode suavizar o efeito do que será dito, ou seja, ter um efeito eufemista em diversas situações. Vocês já viram aqui o conceito de eufemismo em outras aulas, a gente vai rever ao longo dessa aula. Mas, o que eu quero dizer é que o uso das expressões idiomáticas pode tornar a comunicação mais suave. Sabe quando você tem que dar aquelas notícias ruins, mas aí você não sabe o tom? A mesma coisa quando você tem que fazer um comentário duro e você fica perdido. Como é que eu falo alguma coisa triste e ruim sem ofender, sem magoar a outra pessoa? Então, as expressões idiomáticas servem para estabelecer essas pontes e garantir que você não saia por aí magoando todo mundo, tá certo? O eufemismo é justamente o uso de palavras que possam aliviar a dureza da situação, como quando se tem que dar uma notícia de morte ou outra notícia que pode não ser fácil de dar nem de receber. Então, é diferente quando eu falo fulano morreu, de fulano estar com Jesus, ou fulano ascendeu a um outro plano. Então, os eufemismos são feitos na língua para tornar a comunicação mais amena, tá certo? E facilitar. Por exemplo, eu posso dizer assim, o jogador precisa se aposentar. Isso é o sentido literal da coisa, né? Mas para muita gente a aposentadoria é um processo doloroso, que envolve aí um afastamento do trabalho. E isso, minha gente, é sim um processo doloroso. Imagine que você foi ativo, trabalhou a vida todinha, trabalhou 30, 40, 50 anos e agora precisa se aposentar. Ou seja, você não vai ter mais a sua força de trabalho no seu dia a dia, não vai contribuir para alguma coisa. Nesse sentido, a gente pode amenizar a ideia de aposentadoria. Então, a gente pode dizer assim, ó, o jogador precisa pendurar as chuteiras. Pendurar as chuteiras é uma expressão que parece ali no jogo de futebol, parece ser uma coisa muito específica, mas, na verdade, ela pode ser redirecionada e pode significar também o ato de se aposentar. Então, eu utilizo pendurar as chuteiras como um eufemismo, que é também uma expressão idiomática, para caracterizar esse ato de se aposentar, tá certo? O eufemismo acaba sendo um ato de cuidado com o outro, né, minha gente? Imagine só se a gente falasse as coisas sem filtro, do jeito que a nossa cabeça pensa. Veja só como a gente provavelmente magoaria muito mais a outra pessoa, inclusive os nossos familiares, os nossos amigos. E aí a gente teria muitos atritos desnecessários, simplesmente porque eu não sei usar a linguagem de uma forma que me favoreça. Então, vamos pensar em quais os benefícios de a gente conseguir uma linguagem eufemista e também usar as expressões idiomáticas, ó. Não machucar emocionalmente o outro, então eu garanto que a pessoa não se doa com o que eu estou dizendo. É claro que há sempre margem, né? Todo mundo interpreta aquilo que a gente fala do jeito que quer. Mas é bom se assegurar de que você está fazendo a sua parte. Segundo ponto, não agredir por meio da palavra, minha gente. Porque a agressão verbal existe sim também, né? E aí, quando a gente agride pela palavra, a gente também comete uma violência, né? E a gente está tentando se educar o tempo todo para usar a língua da melhor forma possível. Isso significa evitar situações de violência também. Outro ponto, conseguir falar o que se pretende de forma que pareça não agressiva. Desenvolver habilidade argumentativa e persuasiva. Ou seja, se você está tentando convencer alguém de alguma coisa, se você for com um jeitinho, de forma eufemista, não for direto ao ponto, talvez você consiga, por meio da argumentação e por meio da persuasão, conseguir convencer essa pessoa da sua ideia, do seu ponto de vista. Basta não usar a grosseria, basta ir com um jeitinho brasileiro, que na verdade é um uso aprimorado da linguagem, tá certo?
Outra função das expressões idiomáticas é adicionar humor ou ironia ao que escrevemos e dizemos. O humor é um recurso muito importante em qualquer situação em que exista comunicação. Usar as expressões idiomáticas para tornar um discurso mais engraçado é uma ótima forma de entreter o receptor, né, minha gente? Por quê? Olha, para pensar. As aulas que vocês estão mais engajados aí são, com certeza, aquelas aulas que vocês acham engraçadas. Então, é comum que o humor possa fazer parte da nossa comunicação de forma que vá prender a atenção do meu interlocutor, da pessoa que está conversando comigo, né? É claro que o humor tem que ser dosado, tá certo? O humor, ele não pode ser ofensivo, ele não pode ser gratuito no sentido de prejudicar o outro, né? Um humor muito baixo, um humor muito que ofende, não é legal. A gente precisa dosar e apimentar o nosso discurso com a dosagem certa de ironia, de graça, de humor, certo? Por exemplo, eu posso falar assim, ó. Ana dançou descontroladamente na festa. Eu tô aqui dando uma característica à Ana, né? Que ela estava ali descontrolada na festa. E isso é muito literal. Mas essa expressão, dançou descontroladamente, ela pode ofender a Ana ou pode ofender outra pessoa que está escutando. Porque eu estou empregando um juízo de valor sobre aquilo que a Ana estava fazendo, né? E isso a gente quer evitar. Tá certo? Ó, implica um juízo de valor que ofende quem escuta e soa grosseiro. Então, como é que eu reformulo essa minha frase aqui para que ela funcione dentro de um sistema eufemista que não ofenda ninguém, que garanta a minha comunicação, que não prejudica a mensagem? Ou seja, eu quero dizer que Ana dançou muito durante a festa todinha, mas eu não quero mais o juízo de valor, né? Eu preciso reformular aquilo que eu estou dizendo. Então, eu fiz uma frase de cima, ó. Ana estava muito animada dançando na festa. Eu tenho a mesma ideia que permanece da ação de Ana, mas eu não tenho mais o julgamento. Isso favorece a minha comunicação. Isso soa muito mais empático. E aqui a gente tem o eufemismo que é expressa por meio da sutileza, que talvez o comportamento de Ana tenha sido exagerado. Talvez tenha sido exagerado, mas eu não faço esse julgamento de valor. Eu deixo a informação como ela é e deixo que as pessoas também julguem o ato em si, né? A ação de Ana. Sendo assim, o valor semântico acaba sendo muito importante para se compreender as expressões idiomáticas. Eu já tinha conversado com vocês isso na aula anterior, né? Nas expressões idiomáticas, a gente não pode ir palavrinha por palavrinha tentando fazer uma soma, como se fosse uma equação, para tentar tirar um significado único. Não é assim não, viu, minha gente? A gente junta tudo, coloca tudo dentro de um balde só e tira dessa combinação de palavras um significado. Aí sim, a gente não vai uma por uma, a gente pega todas e juntas elas criam um único sentido, um único significado. E é isso que a gente vai ver mais à frente. Por exemplo, eu sei que vocês já em casa já escutaram essa expressão, com certeza, a gente escuta direto, né? Amigo da onça. Quem nunca chamou alguém de amigo da onça, hein, minha gente? Quem nunca foi chamado de amigo da onça em algumas situações, né? A gente tá sempre tentando melhorar, mas... Ó, significa amigo falso. O amigo da onça pode ser utilizado tanto como ofensa, em sentido pejorativo, mas também como uma brincadeira entre amigos. Olha aí. Uma forma de descontrair e chamar o outro com esse apelido, geralmente para designar pessoas que costumam pensar mais em si do que nos outros. A onça é esse predador da floresta, né? É aquela pessoa, é aquele bichinho, é aquele animal que consegue sempre a comida que quer, é um predador, costuma caçar, então ele é ameaçador. Por ter essa característica de caçar, ele pode ser traiçoeiro. Então, a gente importou o sentido da onça, sendo esse animal traiçoeiro, para a nossa vida. E a gente costuma dizer que amigo da onça é aquela pessoa traiçoeira que a gente não deve confiar. Mas, final do ano, tem um amigo secreto, né? Que é quando a gente dá presentes um para o outro. Contudo, se a gente quer fazer da brincadeira um negócio diferente, a gente diz, a gente não vai fazer um amigo secreto não, a gente vai fazer um amigo da onça.
que é quando a gente dá um presente, assim, não muito legal, não muito amistoso. Então, perceba que a expressão amigo da onça, ela pode circular, tanto no sentido pejorativo, como alguma coisa ruim, uma amizade ruim, quanto nesse sentido mais ameno, mas que também reforça a ideia de que é algo negativo. É alguma coisa que você vai receber no presente que você não quer. Então, a expressão amigo da onça está sempre presa a esse sentido ruim. Mas se a gente separa as palavras, olha o que eu estava falando aqui, a gente tem coisas distintas. Ó, amigo significa aquele que ama, que demonstra afeto, amizade. Então, a gente tem sentidos completamente diferentes. Como é que eu estou usando amigo, que é uma pessoa que ama, com um sentido que é o oposto disso, que é aquela pessoa não confiável, de jeito nenhum. Então, perceba que não são as palavras individualmente, mas juntas que vão me dar um sentido completo. Completando a expressão, a gente tem o quê? Onça. Vamos ver o significado? Ó. Antiga unidade de medida de peso de diversos países com valores que variam entre 24 gramas e 33 gramas. Isso aqui eu nem sabia, viu, minha gente? Foi pesquisando que eu descobri isso aqui. Então, onça também é uma unidade de medida. Sentido figurado, coisa de pouco valor, pequena, ínfima, ou seja, uma coisa pequena. E o terceiro significado que dá o dicionário, designação genética de alguns felídeos brasileiros de grande porte, que é como a gente comumente conhece a onça, né? A gente está mais apegada nesse sentido. Perceba que a onça para a gente significa um animal, amigo significa a pessoa que ama. Então, quando a gente junta os dois, cria um sentido que é uma pessoa não confiável. Veja só que bagunça que é. Mas dá para entender como é que funciona o sentido de agora aglomerar palavras para criar um novo significado, que não tem a ver com o significado original da palavra. Além do fato de que as palavras possuem sentido sozinhas, elas possuem uma história também. Então, muitas das expressões, elas carregam em si as origens, né, de como essas expressões surgiram. Bora ver? Por exemplo, a expressão não tem papas na língua, que é uma pessoa muito sincera, né? Deriva da expressão no tener pepitas en la lengua, ou seja, não ter pedras na língua. Pepita é uma espécie de tumor, minha gente, na língua das galinhas, que as impedia de cacarejar. Ou seja, não ter papas na língua significa não ter essas pedrinhas de tumor na língua, que impediam a galinha de cacarejar, ou seja, que impediam de fazer barulho, de falar. Então, uma pessoa que não tem papas na língua é uma pessoa que está falando por conta. Ela não tem filtro, ela fala bem muito. E, consequentemente, é uma pessoa que muita gente pode considerar inconveniente, né? Porque fala o tempo todo. Então, perceba como as expressões também vão lá na origem para buscar um significado que é da história, e aí a gente aprimora e coloca no nosso dia a dia com significados às vezes parecidos, semelhantes ou que preservem alguma coisinha da história original. Pensando na morte da bezerra, por exemplo, a gente conhece essa expressão como uma pessoa distraída, né? Que não tá voando na maionese assim, sabe? Tá pensando em outra coisa. Tem muito desse durante a aula, eu sei, tem muita gente que viaja na maionese, pensa na morte da bezerra. A origem é bíblica, minha gente. Os bezerros eram adorados e sacrificados pelos hebreus para agradar a Deus. Absalão teria sacrificado um animal sob protesto do filho menor. O menino passou dias perto do altar pensando na morte e acabou falecendo. Ou seja, pensar na morte da bezerra é quando você se lamenta, fica triste. Ou no caso do filho de Absalão, que ficou triste porque o bezerro tinha sido sacrificado na Bíblia. Contudo, hoje, pensar na morte da bezerra tem um sentido muito mais de distraído, daquele que está sem prestar atenção, do que o sentido triste, né? Embora muita gente utilize ainda com a permanência da melancolia, da tristeza, no fundo, assim, pensando na morte da bezerra. O viajando na maionese parece muito mais só distraído, né? Pensando na morte da bezerra, a gente ainda consegue manter uma melancolia, uma tristeza. Um recurso interessante sobre as expressões idiomáticas é que, dependendo da combinação de palavras, elas podem criar diversos sentidos. Ou seja, uma palavra, dependendo do seu contexto, pode ir para vários lugares diferentes. Ela não precisa ser empregada sempre num sentido só. Bora ver?
Ó, ao pé da letra significa interpretar o que se diz de forma literal, sem buscar novos significados, nem revelar a situação. Ou seja, o que eu estou dizendo é isso que eu estou dizendo mesmo. Eu estou sendo literal ao pé da letra. Mas eu posso usar pé em outro contexto. E aí, será que permanece a explicação? Ó, a segunda expressão a gente tem assim, ao pé do ouvido. Conversa em baixo volume entre dois indivíduos pode significar segredo ou também repreensão. Ou seja, vem cá, menino, que eu tenho alguma coisa para te dizer no pé do ouvido. Pode significar um segredo, pode significar alguma bronca que você vai levar. Ou seja, a gente tem o pé, né, nos dois momentos. Tanto ao pé da letra quanto ao pé do ouvido, mas a palavra pé se junta a outras e consegue criar uma outra significados diversos, sentidos diversos, mesmo sendo uma palavra só. Arredar o pé. Outra expressão utilizando o pé significa sair de um lugar, ou seja, eu preciso arredar o pé daqui e ir embora, porque eu estou atrasada para ir para outro lugar. Então, quando eu uso essa expressão, significa que eu estou indo embora. Muito diferente de sussurrar no ouvido, muito diferente da outra expressão que a gente viu também. Chegar aos pés, minha gente. Olha o pé danado aí, está em várias expressões. Significa comparação entre dois ou mais objetos, pessoas ou situações em que os demais não são tão qualificados quanto em um particular. Ou seja, fulano não chega aos pés de ciclano, ou seja, ele não está à altura de fulano. Então, a gente vê como o pé funciona de várias formas distintas, vários sentidos, tá certo? Vamos ler agora um texto que fala sobre uma expressão idiomática, minha gente, para a gente pensar mais como é que a gente lida com elas. Ó, engraçada a nossa língua, ela tem cada coisa que a gente não entende se levar muito a sério. Por exemplo, o pé do ouvido. Não é o ouvido que tem pé, põe sapato e sai por aí correndo atrás de conversa fiada. Não é um pé que joga bola, faz gol e tem bolha às vezes. É outra coisa muito diferente. Não custa explicar se é que dá para entender. O mais legal está em deixar cada um descobrir por si mesmo. Bem, quem não sabe o que significa, pode procurar no dicionário, que desta vez eu não vou ajudar. Só vou falar mais um pouco sobre o assunto. O ouvido tem a parte de cima e a de baixo. É igual ao corpo da gente. A parte que fica lá embaixo recebe o nome de pé. Daí, o pé do ouvido. Quer dizer, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Epa, olha aí outro pé. Só que agora eu deixo para você descobrir qual é a graça dele. Ah, mais uma palavrinha. Quando disse lá em cima que a língua é engraçada, estava falando daquela que a gente fala, a portuguesa. Não vá levar tudo a sério e confundir com a outra, a língua, que a gente morde quando está com muita fome. Ou seja, aqui a gente já tem uma brincadeira entre as palavras, né? Então, vamos lá. A gente tem o ouvido, que não tem pé, mas que a gente entende a parte de baixo como pé. E aí a gente ressignifica essa expressão e utiliza para dizer que é a parte de baixo da orelha, mas que dentro da expressão idiomática significa aquilo que eu contei para vocês, de contar um segredinho ali, uns amiúdes. Ou seja, uma coisa escondida, tá certo? Uma coisa que a gente precisa guardar. Aqui no texto também, ele faz um alerta de que a gente não precisa ser tão literal no uso das palavras. A gente não precisa levar ao pé da letra. Pé da letra a gente também já viu qual é o significado por trás dessa expressão. As expressões idiomáticas nos ajudam a falar aquilo que queremos de forma mais amena. Ao mesmo tempo, ele constrói imagens novas. O ouvido não tem pé, mas a junção dessas palavras cria uma nova imagem, sentido o uso da língua. Ou seja, o mesmo sentido foi o uso da língua, né? Que é a literal, aquela que a gente tem, que a gente morde de vez em quando e fica irritado quando morde a língua, mas é também a língua portuguesa, ou seja, o código que a gente utiliza para se comunicar. Vamos pensar nessas expressões um pouquinho? Outras expressões bem famosas que vocês podem utilizar no seu contexto, no dia a dia. Ó, rir para burro, pôr a boca no mundo, que é quando a gente está muito tagarela ou quer denunciar alguma coisa. Então, alguma coisa muito grave comigo aconteceu, eu preciso colocar a boca no mundo, pôr a boca no mundo, denunciar isso.
Rir para burro é quando você está em uma situação muito engraçada, você perde o seu controle e começa a gargalhar sem parar, sem controle. Dar nome aos bois, que é quando você aponta, não foi qualquer coisa que aconteceu, não. Vamos dar nome aqui ao que aconteceu, essa injustiça, e consegue ser mais criterioso na hora de enumerar alguma coisa. E falar pelos cotovelos, né? Quem é que nunca falou pelos cotovelos? Né? A gente tem dias de silêncio e dias de matraca, que é quando a gente diz que a gente não para de falar, tá certo? Então, essas são algumas das expressões que vocês podem utilizar e no seu dia a dia, tenho certeza que vocês já ouviram falar. E aí, minha gente, eu quero saber como é que foi vocês aí no chat. Vamos dar um pulinho lá para a professora Adriana dizer como é que foi e se despedir também, porque a nossa aula está acabando. Olha, o chat aqui está todo mundo prestando atenção nessa aula que foi muito maravilhosa, não é? Com várias expressões idiomáticas e isso é muito interessante, saber o significado de cada uma delas. O chat está aqui silencioso, mas estão aqui, tá? Então, um abração para vocês, meus amores. Até a próxima aula. Meninos, que felicidade, que bom saber que vocês estão aí no chat acompanhando nossa aula. Olha, por último, eu queria que vocês pensassem aí por conta própria, sozinhos. Eita, e agora, será que vai? Ó, tem uma expressão aqui na tela, ó. Pense em um sentido para a expressão idiomática, graças às dívidas, minha tia está pisando em ovos. O que será que essa tia está fazendo pisando em ovos? O que é que a gente quer dizer com essa expressão? Consegue pensar em algum significado? Então, manda pra gente lá no comentários do YouTube que a gente vai olhar, vai checar e vai trazer nas próximas aulas, tá certo? Minha gente, foi uma alegria ficar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido. A aula que vem a gente continua falando sobre as expressões idiomáticas e encerra o assunto. Eu me despeço por aqui, um cheiro e até a próxima aula.